carretel de linha nova, tesoura, vareta e cola, meu papagaio de seda eu mesmo fiz. Manhã de sol, o céu azul, tem uma brisa lá fora, tomo um café correndo e vou. Quem é que sabe do vento, se vai dar o ar da graça, em que direção eu devo esperar? Chamar o vento eu chamei, mas de menino se aprende que ele sopra onde quer. Queimei a pele de cara pro sol, minha retina fartou-se de azul. Tornei-me amigo do vento, me inclinando aos seus caprichos. Voa minha alma qual pipa de seda, pois teu destino é deixar-se levar. Quando o Espírito sopra, segredando ao teu ouvido. Carretel de linha nova, tesoura, vareta e cola, meu papagaio de seda eu mesmo fiz. Manhã de sol, o céu azul, tem uma brisa lá fora, tomo um café correndo e vou. Quem é que sabe do vento, se vai dar o ar da graça, em que direção eu devo esperar? Chamar o vento eu chamei, mas de menino se aprende que ele sopra onde quer. Queimei a pele de cara pro sol, fartou-se de azul. Tornei-me amigo do vento, me inclinando aos seus caprichos. Voa minha alma qual pipa de seda, pois teu destino é deixar-se levar. Quando o Espírito sopra, segredando ao teu ouvido. Olá, bom dia, é manhã de domingo, temos mais uma vez a oportunidade de nos juntarmos
para a oração, para refletirmos na palavra de Deus, para um tempo de comunhão. Eu quero ler para você nessa manhã o texto de Provérbios, versículo 10 do capítulo 27. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos permitir mais um domingo, mais um tempo de reflexão na Tua Palavra, de alimento espiritual, de fortalecimento para uma semana que certamente trará os seus enfrentamentos, os seus desafios. Obrigado, Deus, pelo alimento. Obrigado, Pai, por Tua Palavra que se chega ao nosso coração como energia, como fortalecimento, para termos base, referenciais para as decisões, para as atitudes nos nossos dias, Pai. No trabalho, na família, na vizinhança, enfim, para o nosso cotidiano, Pai. Sabemos que quando temos a Tua Palavra como nosso referencial diário, nós vivemos, experimentamos em medida elevada a vida abundante que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra dá sentido às nossas vidas. E obrigado, Pai, pela nossa disposição de buscarmos esse sentido e de nos achegarmos à Sua Palavra dominicalmente, ó Deus. Dá-nos um tempo abençoado, um tempo de aprendizado e para que seja para o nosso crescimento, Senhor. Deus, nós continuamos intercedendo pelas famílias enlutadas. Nós continuamos intercedendo pelos corações apreensivos, na expectativa, ó Deus, de melhora, de resultados, de cura. Também, Pai, pelos corações que têm expectativas mais difíceis, expectativas de morte. Nós te pedimos, ó Deus, pelo consolo. Nós te pedimos, Pai, pela paz. Nós te pedimos pelos anjos que estejam ao redor dessas pessoas, Senhor. Também pelos que estão enfermos intercedemos. Que o Senhor esteja trazendo também consolo, esperança e paz. Muito obrigado, Deus, pela oração. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se dispõe a nós e nós podemos recorrer ao Senhor. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eclesiastes, o sentido da vida. Nós estamos estudando o que Salomão vê ao seu redor e hoje vamos pensar num caminho de peregrinação e no palácio. No capítulo 4 nós podemos pensar em que Salomão ele foi a 4 lugares diferentes para fazer as suas observações e ter as suas conclusões sobre a vida, sobre o sentido da vida. O primeiro lugar que ele visita é o tribunal, nós vimos na semana passada, e ele observou ali a opressão, a exploração, ele observou ali dor, lamento na alma de pessoas inocentes, e também ele percebeu ali despreocupação, indiferença por parte daqueles que deveriam prover conforto, direção e defesa dos inocentes. Diante disso, nós somos convidados aos esforços pessoais e como comunidade para reverter em alguma medida essa realidade, através da oração pelos governantes, da anunciação da bondade de Deus, da responsabilidade política que nós precisamos assumir e agir como tal. Também nós vimos que temos como recursos
para reverter em alguma medida essa situação a generosidade, altruísmo, a compaixão e o amor. São as armas que nós temos, são as armas que Deus nos delega para, em alguma medida, termos influência no que diz respeito a mudarmos a situação do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro. Então, vimos que uma pessoa não faz tudo sozinho. Uma pessoa não tem como fazer isso. Salomão vai também ao mercado. E lá ele vê o homem trabalhador, o homem ocioso, o homem equilibrado, o homem independente. O equilíbrio entre trabalho, produtividade, qualidade e descanso, desfrute da vida e prazer na lei do Senhor é a chave para esse lugar que Salomão encontra com esses homens. Ele nos convida a esse equilíbrio, a essa ponderação entre trabalho e descanso, e no descanso atentarmos para o desfrute que nós podemos ter na lei do Senhor, o prazer que nós podemos ter nas orientações de Deus. Olhando para o homem independente, aquele homem que se fecha no seu ser, que quer fazer tudo sozinho, que não tem um irmão, que não tem um filho, e fica juntando suas riquezas e só trabalha e não desfruta do seu trabalho, Salomão se dispõe então ao caminho da peregrinação. E no caminho da peregrinação, a primeira atenção que ele tem é para essa verdade. É melhor serem dois do que um. Então, essa experiência, a experiência de Salomão, pela observação do homem independente, o faz pensar na importância da amizade e do valor que existe em construirmos algo na companhia de alguém. Há um provérbio judaico que diz assim: um homem sem amigos é como uma mão esquerda abandonada pela direita. Talvez ele estivesse observando peregrinos em seu caminho e chegou a essa conclusão: é melhor serem dois do que um. Eu quero ler aqui o texto para vocês, no capítulo 4, verso 9, que nos diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Dois certamente é melhor do que um diante do trabalho, porque dois trabalhadores podem fazer mais juntos. Mesmo que dividam as atividades, mesmo que dividam as tarefas, olha, você faz isso, eu faço aquilo, eles vão tirar mais proveito dos seus esforços do que se um tiver que fazer tudo sozinho. Também pode ser menos complicado estar em dois, concluir trabalhos difíceis, porque juntos um encoraja o outro, um motiva o outro. Estar em dois é melhor quando a caminhada for mais longa, quando a caminhada for distante. As ruas e as estradas na Palestina não eram pavimentadas nem niveladas, e nelas existiam muitas pedras no caminho. Então Salomão diz assim no versículo 10: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, caindo não haverá quem o levante. Então, não era fácil, até para os caminhantes mais experientes, caminharem pelas estradas pedregosas da Palestina.
tropeçar e cair era algo muito... era algo comum, era algo presente nessas caminhadas. Isso poderia resultar em uma fratura, uma luxação, uma torção. Então, quão providencial ter um companheiro nessa hora. Ficar sozinho, machucado na estrada, era uma situação muito difícil de suportar. Então, esse é um princípio importante. É melhor serem dois do que um. E ele se aplica bem às nossas caminhadas e quedas físicas. Mas se aplica também à nossa caminhada espiritual, onde nós estamos sujeitos às pedras no caminho e os tombos espirituais, emocionais, relacionais também podem acontecer. Ter um companheiro para se apoiar e ajudar a caminhar para frente é sempre a melhor opção. Tenha certeza disso. Lá em Gálatas, nós temos assim: levai as cargas uns dos outros. Irmão, se você surpreender alguém em alguma falta, se você ver alguém caído, se você estiver perto do seu irmão e ele tomar um tombo, vocês que são espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarde-se para que você também não seja tentado, para que você também não caia. E aí no versículo 2 de Gálatas capítulo 6, Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumpris a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprem a lei de Cristo. Quão gratos nós somos àqueles irmãos e amigos que se dispõem a dividir conosco as nossas cargas e nos ajudam a perseverar no caminho. É melhor serem dois do que um quando o inverno chega. Também, verso 11 nos diz assim: também se dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Dois viajantes que acampam à beira do caminho, ou mesmo quando no pátio público de descanso, quando sentirem o intenso frio da noite palestina de clima mediterrâneo, em que à tarde e à noite, por mais calor que seja durante o dia, a temperatura cai vertiginosamente, cai muito. Vertiginosamente cai a temperatura na noite de regiões de clima mediterrâneo. Então, nessa situação, quando cansados precisarem descansar, um precisa do outro para estarem ali pertinho, aquecendo-se, para suportarem o frio da noite. A única forma de se aquecer estando sozinho é ter mais um cobertor na bagagem. Mas isso seria um volume a mais para carregar. E quanto maior o volume da bagagem, maior o desgaste físico e menor o equilíbrio na caminhada. Quando eu era embaixador do rei, uma das orientações antes de irmos para os acampamentos era: evitem o excesso de bagagem, levem só o necessário. E essa ideia, ou esse princípio, se aplicava nas caminhadas, nas estradas da Palestina. Os viajantes levavam o mínimo de bagagem para despenderem menor energia, para terem maior equilíbrio, e à noite, nas noites frias, se aconchegavam um no outro para se aquecerem na falta de mais cobertores. Finalmente, no nosso texto, Salomão diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não
se arrebenta. Então nós vemos aqui, é melhor serem dois do que um, o princípio da sinergia e da cooperação. É melhor serem dois do que um quando os perigos da noite sobrevêm. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. Era um perigo viajar sozinho, de dia ou de noite, pelas desérticas estradas da Palestina do primeiro século. A maioria das pessoas viajava em grupos, pela camaradagem, pelo companheirismo e principalmente pela segurança. Salomão, então, começou com o número 1. Então ele foi para o 2 e, por fim, chegou a 3. No verso 12 ele diz: o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Ele começa com um homem independente, ele fala é melhor serem 2 do que 1, e agora ele diz: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Essa é uma característica também da literatura judaica. Começa com 1, 2 e aí então o 3. Um cordão pode ser rompido facilmente. 2 requererão mais força, mas 3 cordões juntos dificilmente será rompido. É melhor serem 2 do que 1, quanto mais 3. Salomão tem aqui mais do que números em sua mente e mais do que matemática para nos ensinar. Ele está falando da unidade envolvida entre 2 pessoas. Ele está falando da unidade envolvida em 3 cordões. Essa é uma bela ilustração da amizade entre 2 pessoas. E o que temos aqui é o princípio da sinergia, em que o potencial de 2 juntos é exponencialmente maior do que a simples soma das partes. Quando ele fala de 2 juntos, ele diz que o cordão de 3 dobras não se quebra. É como juntar 2 pedaços de madeira para suportar um grande peso. Eles juntos suportam uma carga muito maior do que suportariam se estivessem separados. Nós podemos imaginar assim: se tenho 2 pedaços de madeira que suportam cada um 10 quilos, uma vez juntos, colocados juntos, como apoio para algo, então eles não suportarão simplesmente a soma, ou seja, 20 quilos. Eles suportarão juntos 30 quilos. Então a sinergia acontece quando 1 mais 1 é igual a 3. A sinergia acontece quando 1 mais 1 é igual a 10, a 100, a 1000. Conforme os potenciais vão se harmonizando, a união vai se fortalecendo e vai multiplicando a sua capacidade de força, de produtividade, de realização, de defesa, de resiliência, de perseverança e etc. Assim também funciona o princípio da cooperação, onde as forças se juntam para um mesmo fim e se potencializam para produzir muito mais do que se cada um tivesse que fazer sozinho. Portanto, é sempre melhor serem 2 do que 1. Se você tem alguma dificuldade de juntar forças com alguém, entende-se que sabe e sempre quer fazer tudo sozinho, tenha certeza de uma coisa: você está remando contra a maré. Nunca foi plano de Deus para os seus a caminhada solitária. Muito bem, no caminho de peregrinação, ou do caminho de peregrinação, Salomão vai para o palácio. Este é o 4º lugar que Salomão visita
como observador do sentido da vida. E aqui ele introduz uma pequena história que nos ensina duas verdades: a instabilidade do poder político e a instabilidade da popularidade de alguém. O rei da história, vamos ler o texto aqui antes de... no verso 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa ademoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará no lugar do rei. O rei da história, durante um tempo, atendeu às orientações de seus conselheiros, os quais ele tinha por homens sábios e experientes. Mas num determinado tempo, já na sua velhice, ele se recusou a dar ouvidos aos seus homens de confiança. O problema aqui parece não ser orgulho ou senilidade ou as limitações da idade. O problema parece que o rei já não quer mais dar ouvidos àqueles que ele tinha por homens de confiança. Porque ele se dá conta que provavelmente ele se dá conta que ele estava rodeado de parasitas que o lisonjeavam e o isolavam da realidade, arrancando dele tudo que poderiam arrancar. Então não existia uma relação afetiva, uma relação de cumplicidade, de interesse pelo bem comum, mas tudo acontecia em função de interesses pessoais. Riqueza, status, acumulação para a garantia do futuro, manutenção de poder político, de poder econômico. O que é a normalidade de líderes fracos que são mais interessados em si mesmos do que no bem-estar, que falsamente se puseram a fazer pelo povo, ou a proporcionar, ou a oferecer pelo povo. Existe também na história um herói, o jovem sábio, que está na prisão. Talvez ele esteja lá porque tentou ajudar o rei de alguma forma, achou que poderia abrir os olhos do rei, mas o rei entendeu tudo errado e se ressentiu do ocorrido e aí mandou prendê-lo. Ou então alguém de confiança da corte que mentiu sobre aquele jovem, como aconteceu com José, que ficou esquecido na prisão por causa da infâmia de uma mulher influente. No decorrer da história, de alguma forma aquele jovem pôde deixar a prisão e ele tornou-se o rei. Tem um quê de Hollywood na história de Salomão, convenhamos. E todo o povo o aplaudiu. Todo o povo aplaudiu o azarão e se alegrou com o seu novo rei agora. Eles tinham, então, um líder sábio. Mas olha o que a história diz. Veja que interessante. Aquele jovem havia nascido pobre, mas se tornou um homem rico. Mas isso não fez dele o velho rei era um homem rico, mas isso não fez dele um homem sábio. Portanto, na verdade, era um homem pobre. O jovem estava na prisão, mas agora ele está livre e assumiu o trono. O velho rei era prisioneiro de sua insensatez e com ele todo o seu círculo de bajuladores. Ele então perdeu o seu reino, perdeu o seu trono. Então, a moral da história é: riqueza
e posição não garantem sucesso. E pobreza e aparentes derrotas não precisam ser barreiras para realizações. O segredo é sabedoria. Mas a história vai além. Parece que o jovem sai da prisão e chega ao trono por causa de um levante popular, no versículo 15. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. O jovem de fato galgou grande conquista, mas infelizmente sua popularidade não vai muito longe. Veja o verso 16. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois dele se hão de regozijar nele. Na nova versão transformadora, o versículo 16 diz assim: multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. A nova multidão, a nova geração, os mais jovens vão formar aquela turba e vão depor o jovem rei e vão pôr outro no seu lugar. Oliver Cromwell, um líder britânico do século XVII que destronou o rei Charles I e estabeleceu o Estado Democrático na Inglaterra e foi aclamado pelo povo, disse a um amigo seu: não confie nos aplausos. Aquelas pessoas gritarão mais ainda se eu e você formos decapitados. A mesma multidão que aclamou Jesus com hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, gritava alguns dias depois: crucifica, crucifica. A massa, a turba, aquele ajuntamento que se faz para entretenimento, para pseudo-militância, sem qualquer comprometimento com quem está sendo aclamado ou acusado, essa turba, esse ajuntamento, ele não pensa. Simplesmente se dispõe ao que grita mais alto e comete graves faltas, sem assumir qualquer responsabilidade. A turba pode cometer graves injustiças sem assumir qualquer responsabilidade. Barrabás, Barrabás, crucifica, crucifica. As torcidas de futebol, as turmas de adolescentes, as grandes manifestações. Nunca se renda à turba, à multidão descomprometida. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu participei uma vez de uma passeata de professores lá no centro de São Paulo. Era estudante da licenciatura. Mas eu percebi como os líderes sindicais usavam a massa de professores para se beneficiarem pessoalmente. Salomão entendeu bem a psicologia das massas. E mais uma vez ele chega à mesma conclusão. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão esteve em vários lugares e observou aspectos da vida. Vários aspectos da vida ele observou. Ele estudou cada um deles e aprendeu lições importantes vindas do Senhor. Quando ele olhou para cima, ele viu que Deus estava no controle da vida, imprimindo o equilíbrio às experiências e não monotonia sem sentido. Quando ele olhou para o seu interior, ele entendeu que fomos feitos para a eternidade e que Deus faz todas as coisas belas em seu tempo determinado. Quando ele olhou à sua frente, ele viu o último inimigo, a morte,
que embora tenha que ser encarada por todos nós, já está vencida por Jesus Cristo. Então, quando ele olhou ao seu redor, ele viu que a vida é complexa. Ele viu que a vida na sua complexidade, é difícil. E é difícil de ser explicada. Mas uma coisa é certa: não importa para onde você olhar, ali haverá provas, ali você encontrará problemas, ali você encontrará pessoas que precisam ser encorajadas. De forma alguma, Salomão foi um cínico com relação à vida. Em nenhum momento ele nos diz para abandonarmos a corrida e recuarmos para um canto seguro, um lugar confortável deste mundo, onde nada pode nos atrapalhar, um reduto secreto. Não, em momento algum ele diz isso. Mas ele diz: a vida não para, a vida é dinâmica, a vida passa muito rápido e vem sem qualquer aviso. É importante que você fique atento, tocá-la para frente, na companhia de Deus, na companhia dos amigos, e aproveitar o máximo que ela pode oferecer. Então esse texto nos ensina algumas coisas importantes que precisamos. Uma delas é que precisamos um do outro. Melhor é serem dois do que um. Você pode pensar assim: existem vantagens em se estar sozinho, em ser independente, mas existem muitas desvantagens. E pode ser que, se você demorar muito para observar, você só descubra dolorosamente as desvantagens de se estar sozinho quando vierem os maus dias e os anos dos desprazeres. O texto também enfatiza o equilíbrio em todas as coisas da vida. Diz assim: melhor é um punhado de descanso do que mãos cheias de trabalho. É muito bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar. Porém, é importante providenciar com habilidade as coisas que o dinheiro não pode comprar. Quanto está custando a você, em termos de vida, obter as coisas que te são importantes? Quanto daquilo que pode ser permanente e de fato importante você está sacrificando para colocar as mãos naquilo que é temporário, no que é passageiro? Ou, para citar as palavras de Jesus, encerrando, parece que Salomão está nos dizendo assim: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Estão aí as reflexões do tribunal, do mercado, do caminho de peregrinação e do palácio, para nós degustarmos, pensarmos, trazermos para o nosso coração e crescermos para desfrutarmos bem do sentido da vida. Uma semana muito abençoada a você, um domingo na paz de Jesus. Logo mais à noite podemos estar juntos. Um grande abraço.
Ai. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ai. Eu tava... Com calor. E resolveu se refrescar. Não. Eu... tava... Cansado? E parou aqui pra descansar? Não. Eu tava vindo daquela cidade, indo pra aquela cidade. E aí no meio do caminho apareceram uns ladrões. E aí eles me bateram. Eles levaram tudo que era meu, me deixaram aqui pra morrer. Você foi muito irresponsável, né? Porque essa estrada, ó, tá cheia de ladrões. Tá cheia mesmo. Mas você não vai me ajudar? Te ajudar não tá na minha lista. Não tá. Mas você não vai fazer nada? Me desculpa, é claro que eu vou. Meu Deus. Mas é isso. Que é isso? Meu Deus, eu tô fechando seus olhos pra que você descanse em paz. Mas eu tô vivo! Olhando daqui não parece. Mas eu tô. Mas se for, é por pouco tempo. É o que? Segue a direção da luz. Que luz, pelo amor de Deus! Ai! Mas... Ai, que dor terrível. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ai, ladrões. Pobre coitado. Ladrões. Foram ladrões. Mas isso não é possível. Tem ladrões aqui? E eles te deixaram aqui pra morrer? Deixaram. Me bateram. Levaram tudo que eu tinha. E me deixaram aqui pra morrer. Mas isso não é possível. Você tá dizendo que tem ladrões aqui? Então, se você me der licença, eu preciso ir embora. Ué, você não vai fazer nada? Seu bobo, você tem razão. Fazer nada. Ai. Obrigado. Fazer nada. Logo eu, fazer nada. O que você tá fazendo? Que é isso? Não é óbvio? Não posso deixar um cadáver aqui no meio da estrada, né? Mas que cadáver o quê? Eu tô vivo! Mas já você vai estar morto. Mas não se preocupe, eu vou lamentar a sua morte. Eu vou. Eu tô vivo, meu Deus, eu tô vivo! Olha, já que você me falou que aqui tem muitos ladrões, eu preciso ir embora. Com licença. Boa sorte aí pro senhor. Vai me ajudar? Ai, meu Deus. Será que eu morri? Ai, se eu não morrer, já eu vou morrer. Ai, tô sentindo. Ai, já vou morrer. Ai, alguém me ajuda. Ai, meu Deus, ai, minhas costas. Ai, minha cabeça. Ai, meu dedo mindinho do pé esquerdo. Ai. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Uns ladrão passou aqui, me bateu, me deixou aqui morto. Outra pessoa. Impossível! Mais uma dessas pessoas. O que será que vai acontecer agora, hein? Não posso nem ficar aqui em paz, caminhador. Não perde o próximo episódio não, viu? Não perde o próximo episódio, ai meu Deus.